E aí galera, aqui é o Rui Maurício do Brasil Fantasy Football e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os 30 melhores running backs do Fantasy Football em 2020. Aqueles que realmente te ajudaram, aqueles que não te ajudaram, comentar sobre cada um pouquinho e o quanto realmente eles importaram nesse ano, valeram a pena ter sido draftados alto, ou aquelas surpresas que apareceram mais no final de draft ou até em um waivers, e tem uns nomes bem interessantes aí para já começar a pensar na temporada 2021. Mas antes de começar, eu queria dizer só a vocês, já pedindo desculpas pela qualidade do áudio, que se não tiver aquém da normalidade deste podcast, em função de eu estar sem o meu objeto de trabalho, vamos dizer assim, sem o meu gravador de podcast, sem o meu notebook. Acabou dando problema, está no técnico, não ficou pronto a tempo para essa quarta-feira à noite, então eu resolvi gravar aqui mesmo. Combinei com vocês que eu ia gravar na quarta-feira à noite. Estou gravando direto no meu celular, então se a qualidade não tiver aquela coisa, como tem sido melhor desde o primeiro episódio até o último que vocês ouviram, se tiver um pouquinho ruim, não dê bola, na semana que vem deve estar de volta aí o meu notebook, tudo voltará ao normal. Não esquece de seguir também, já se você não assinou ainda na sua plataforma, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts, no Google Podcasts, assina o podcast para você sempre receber antes a notificação de quando ele entra no sistema. Eu normalmente, nessa off-season, gravarei a princípio nas quartas-feiras à noite, então na quarta-feira à noite já cai lá no servidor do seu agregador e você já está apto a ouvir esse podcast. Se não, na quinta-feira eu sempre divulgo lá nos grupos de WhatsApp das ligas do Super League e também lá no Instagram, sempre avisando conforme vai entrando aí, ele vai caindo no servidor. Na quinta-feira apenas eu vou estar disponibilizando lá para avisar o pessoal que está no ar. Algumas notícias antes da gente começar a falar sobre propriamente os running backs, né? Não tem muita notícia, na verdade. Tem alguns times que já conseguiram seus head coaches da última semana para cá. Não vou entrar ainda muito em detalhes, até eu acho que não entra tanto aqui para nós. Tem algumas situações, de repente, de cada time escolhe um head coach mais baseado numa mente ofensiva, numa mente defensiva. Isso muda um pouquinho, pode prejudicar um outro jogador no fantasy, mas é muito cedo para se falar alguma coisa nesse sentido, porque normalmente vem comissões, vem coordenador ofensivo, coordenador defensivo. Tem draft agora, tem a free agency, então tem muita coisa acontecendo nessa off-season aqui que podem alterar o rumo das coisas e não vale a pena ficar gastando saliva aqui falando coisas que daqui a pouco nem vão se concretizar lá em agosto, lá em setembro desse ano de 2021. Uma notícia que sim é relevante para a Fantasy é a aquisição por parte do Pittsburgh Steelers do nosso querido Dwayne Haskins, querido entre aspas, né, porque pelas confusões que ele se meteu fora de campo, eu não sei se ele é muito querido, não. Ele está recebendo sua segunda chance, isso é uma coisa boa. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Então, provavelmente aprendeu com os erros, né? Apesar de ter sido um pouquinho demais, né? Para quem não sabe, ele se envolveu uma polêmica extra-campo, tanto que, em função disso, ele acabou perdendo sua titularidade, que até então ele era o titular da equipe do Washington Football Team. Depois dele ter sido visto numa festa, sem máscara, enfim, tudo mais, e com um agravante, né? Além de estar completamente errado, o teu head coach, um cara que tu tem contato muito próximo, estava fazendo um tratamento contra o câncer, então tu já imaginou o tamanho do problema que tu pode levar para um cara desses, tu não cumprindo o mínimo que tu deveria cumprir no teu dia a dia. Então isso acabou potencializando as coisas, ele acabou sendo jogado para terceiro quarterback, acabou voltando à titularidade, jogou alguns jogos ali, poucos, né, não jogou muito. Agora me falhou a memória, mas ele chegou a ser titular, se eu não estou enganado, ali na reta final da temporada. Quem jogou mais foi o Alex Smith, teve também o glorioso, esqueci o nome do fulano lá, que tinha começado a temporada.
Ai, como é que é o nome dele? Só para confirmar, o Dwayne Haskins ele chegou a jogar a semana 15 contra o Seattle Seahawks e tendo uma segunda oportunidade, mas realmente não deu. Ele acabou sendo demitido do Washington e os Steelers ah, sumiram o contrato dele. Enfim, aí é detalhes que deixa para quem entende melhor de contratos falar. Mas Dwayne Haskins está no Pittsburgh Steelers. Porque isso é relevante para fantasy, principalmente quando a gente fala em ligas Dynasty e Superflex, porque é um cara novo, ele é um cara que foi draftado alto em ligas Dynasty, se tinha uma expectativa, ele não cumpriu ela no Washington, agora está tendo uma outra chance de assumir um time que tem ainda um Big Ben que deve jogar nessa temporada 2021, mas que provavelmente deve ser a última dele esse ano. Se ele aguentar o tranco, ele vai jogar essa, eu acho que ele encerra a participação. A equipe não viu um futuro no Mason Rudolph, então eles estão tentando agora com o Dwayne Haskins, de repente. O Dwayne Haskins eu acho que é um cara mais talentoso que o Rudolph. Então, se ele tiver a cabeça no lugar, se ele aprendeu com os erros dele e conseguir segurar a onda dele, e realmente quiser querer ser um atleta, né? Eu acho que ele tem essa possibilidade lá nos Steelers, até porque o Big Ben também teve problemas extra-campo no início da carreira e o pessoal conseguiu colocar a cabeça nele no lugar e ele se transformou nesse quarterback que provavelmente vai ser um futuro Hall of Fame. Eu acho quase certeza, né? Além disso, falando em Hall of Fame, né, eu não lembro se eu comentei no último podcast que o Philip Rivers anunciou a aposentadoria, né? Ele que está com 39 anos, já teve, ele está dentro daquela categoria de estatísticas como um dos caras que mais teve jardas completas na liga, mais touchdowns também. E é um cara que entrou para a história, eu acho que mesmo sem tendo ganhado um Super Bowl, ele é um cara que vai entrar no Hall da Fama aí da NFL. Vamos então para o nosso episódio falar sobre os running backs no Fantasy em 2020? Bora lá! Antes de começarmos a falar sobre os 30 melhores running backs do Fantasy em 2020, só para avisar, não vai ter música de fundo nessa nossa entrada. Eu acabei de fazer a gravação da introdução e não ficou bom. A música de fundo acabou ficando muito alta, a minha voz ficou baixa. E eu sei que esse é um dos pontos que, durante essa nossa primeira temporada, dentro da temporada regular ali do nosso Fantasy da NFL, muito me deram feedback sobre a qualidade do áudio no quesito altura de som. O volume estava muito baixo, então eu vou deixar sem a musiquinha de fundo que sempre tem na introdução, porque a voz acabou ficando baixa aqui na gravação direto do celular, mas eu acho que vocês nem vão sentir falta da música de fundo, né? Bom, vamos então falar sobre os 30 melhores running backs nessa temporada 2020 do Fantasy Football. Começando pela 30ª posição, tivemos Latavius Murray na 30ª posição, o running back 2 da equipe do Saints. A equipe do Saints que sempre tem colocado ali, tem semanas que dá para se confiar, inclusive, no seu running back 2. Isso é uma coisa interessante e a pensar para a próxima temporada, ainda mais se a gente não tiver Drew Brees. Ainda é uma incógnita, não sabemos se ele vai estar no elenco. Eu espero que sim, eu acho que daria para tentar queimar um pouquinho mais a lenha dele. Não sei se ele vai estar apto a isso, né? Mas eu acredito que ele volte a estar mais um ano aí na NFL. No 29ª posição tivemos Myles Gaskin do Miami Dolphins. Você pode até se surpreender com Myles Gaskin apenas nessa condição, mas ele teve apenas presente em 9 jogos. Ele é o melhor colocado nesses 30 melhores running backs com menos jogos, em função da sua alta média de 14,2 pontos por partida em half PPR. Lembrando que eu sempre trago essas informações aqui, seja aqui no podcast, seja lá no Instagram, sempre tratando como half PPR para ter uma média ali, né? E também porque eu acho a pontuação mais bacana a se jogar. E se bem que esse ano eu gostei bastante de PPR também, eu acho que foi bem injusto com wide receivers, mas eu ainda sou um pouquinho mais fã do half PPR por não transformar às vezes algum running back numa estrela ali, em função do seu de receber passes além de correr com a bola. Na 28ª posição tivemos o calouro J.K. Dobbins do Baltimore Ravens. Podia ter sido melhor na segunda temporada, a segunda parte da temporada dele foi um pouquinho melhor do que o início. Ele dividiu muita carregada com o Mark Ingram, mas acabou sendo aí o melhor jogador da equipe na posição de running back. Na 27ª tivemos Giovanni Bernard do Cincinnati Bengals. Ele que se aproveitou dos jogos em que o Joe Mixon não estava presente.
acabou participando dos 15 jogos da temporada do Fantasy na equipe dos Bengals. Porém, ele era utilizado e passou a ser melhor utilizado no final quando o Joe Mixon não estava mais presente. Praticamente metade da temporada, dá para se dizer assim. Na 26ª posição, Chase Edmonds, do Arizona Cardinals, ele que teve uma pontuação bem interessante em alguns jogos, né? Quando se esperava muito do seu companheiro de equipe, do Kenyan Drake, ele acabava ele acabava tendo a pontuação. E quando se esperava um pouquinho mais do Chase Edmonds, foi aí que o Kenyan Drake voltou a pontuar. E no final da temporada, Kenyan Drake acabou melhor que o seu companheiro, o seu running back 2, Chase Edmonds. Na 25ª posição, James Conner, do Pittsburgh Steelers. Ele que até teve uma média interessante com 11 pontos e meio, porém não é aquilo que se espera de um cara como o James Conner. Ele teve alguns jogos muito abaixo. Ele foi um dos candidatos a bust dessa temporada, não tanto porque não se esperava tanto como no ano passado. O ano passado foi mais complicada a situação. Esse ano eu acho que ele foi draftado aonde ele deve ser, e a gente tem que ver como é que vai ser a próxima temporada. Se ele segue nos Steelers ou se ele vai sair da equipe lá de Pittsburgh. Na 24ª posição tivemos David Johnson, do Houston Texans. Para quem achava que ele não ia se dar bem nessa temporada, a 24ª posição é uma posição bem interessante. Falando daquela situação de running back 1, running back 2, ele estava ali na ponta do running back 2, que eu acho que é uma posição ótima para ele. Porém, se ele tivesse tido um pouquinho mais de jogos de repente na temporada, não tivesse sofrido tanto com as lesões, ele estaria numa posição aí, de repente dentro do top 15, batendo próximo de um top 12, que seria uma posição de running back 1, tratando de ligas de 12 times, né? Os dois melhores running backs, pensando em 12 times, running back 1 para cada equipe, dos 12 melhores. Quem tem mais de um se dá bem, né? Quem tem mais de dois, então, melhor ainda, porque daí tu tem 3 jogadores ali de topo de pontuação, enquanto que tu tirou jogadores de outras equipes. Isso, quando tu olha para elencos que venceram ligas, normalmente tu consegue ver situações como essa. Na 23ª, uma surpresa da temporada, J.D. McKissic, do Washington Football Team, ele que atuou muito como wide receiver, então isso colaborou também para essa posição dele. Antonio Gibson foi melhor, foi um destaque, foi também uma surpresa, entre aspas, mas o J.D. McKissic realmente, esse foi um cara que tu achou no waivers, poderia ser o waiver do ano, porém um pouquinho abaixo, né? Faltou um pouco para ele, mas realmente teve alguns jogos que ele foi muito bem e é um nome interessante para essa temporada de 2021. Na 22ª posição tivemos Todd Gurley, do Atlanta Falcons. Quem acompanha o fantasy futebolista há mais tempo sabe que eu tinha um pé atrás enorme com o Todd Gurley, trocando de equipe e tudo mais. O Atlanta Falcons já teve problemas na posição de running back nos últimos 2 anos. Antes disso a gente teve Devonta Freeman tendo temporadas interessantíssimas por lá, mas as mudanças vieram e o Todd Gurley até teve touchdowns. Ele foi um cara que, se não me engano, teve bastante touchdown, mas faltou campo para ele, faltou jardas, faltou recepções. Não é o mesmo Todd Gurley, aquele draftado entre escolha 1 e escolha 2 geral no draft há alguns anos atrás. Na 21ª posição tivemos Nyheim Hines, do Indianapolis Colts, ele que teve uma boa participação nesse ataque dos Colts, muito mais recebendo passes, né? Foi uma grata surpresa, teve alguns jogos que ele foi muito bem, apesar da equipe estar com Jonathan Taylor, que foi draftado alto, que era para ser o cara. Ele apareceu bastante na Hines nessa temporada e garanto que teve alguns jogos aí que ele ajudou muito no seu flex. Teve jogos, inclusive, que ele esteve entre os melhores da semana na posição. Na 20ª posição, vamos para o nosso top 20, DeAndre Swift, do Detroit Lions. Ele que também teve probleminhas com lesões, porém não foi, na minha opinião, utilizado de forma correta pela equipe dos Lions. Ele poderia ter sido melhor utilizado. A gente viu os Lions um pouquinho antes da temporada começar, pegando o Adrian Peterson, que ele foi mandado embora do Washington um pouquinho antes da temporada começar, uma semana, se não me engano, antes, o que abriu, claro, mais ainda espaço para Antonio Gibson, para caras como o J.D. McKissic, e acabou que ele teve muitas carregadas de jogos interessantes lá nos Lions. Kerryon Johnson apareceu um pouquinho também, ele que foi aposta, já se sabe que ele não é mais aposta da equipe dos Lions, desde que eles draftaram o DeAndre Swift, e eu acho assim, falando hoje, que o DeAndre Swift vai ser um
sleeper interessantíssimo para essa próxima temporada. Não vai ser draftado baixo, com certeza, não tão baixo, porém, eu acho que ele é um cara que vai dar um melhor retorno aí baseado no seu EDP nesse ano de 2021. Na 19ª posição, quase dá para considerar isso, né? Quase dá para considerar um bust. Miles Sanders, do Philadelphia Eagles. Se esperava muito mais do Sanders após o ano passado ele ter aparecido bem, aparecido no jogo aéreo, mas o ataque dos Eagles foi um desastre e ele acabou sofrendo com isso também. Sofreu com lesões, até a média por jogo dele de 13 pontos não é tão ruim, porém se esperava muito mais um cara que foi draftado numa segunda rodada. Algumas ligas até draftavam ele na primeira, um pouquinho de loucura, mas existiu isso também. Na 18ª posição, eu não considero um bust porque eu não estava tanto no trem assim do Clyde Edwards-Helaire. Eu não peguei ele em nenhuma liga, eu sempre tinha opções que eu achava mais interessantes nessa posição ali. Cara, tinha especialista americano colocando ele top 6 geral no draft de 2020, 2019. 2020, desculpa, né? Esse ano foi uma bagunça, tá tudo bagunçado. Estamos em 2021. Então no draft do Fantasy de 2020, ele chegou a ser colocado entre os 6 melhores. Eu achei um absurdo. Tinha teto, tinha possibilidades, porém, ele também é um cara que não conseguiu se manter livre de lesões, não teve um aproveitamento tão bom. A gente teve o Darrell Williams aparecendo em momentos-chave, né, na equipe e acabou tirando um pouquinho o foco do Clyde Edwards-Helaire, que terminou em 18º e é um nome interessante aí para o ano que vem para ver onde é que ele vai cair. Um cara que me surpreendeu nessa temporada e era um sleeper bem interessante era o Ronald Jones, que acabou em 17º na posição de running back, lá do Tampa Bay Buccaneers. Mesmo com a entrada do Fournette, ele foi um cara que foi muito bem. O Fournette não terminou nem entre os 30. Até comentei quando houve a aquisição do Fournette por parte dos Buccaneers, eu comentei que não se esperaria aquele monstro que ele já foi em temporadas passadas lá no Jacksonville Jaguars. Então acabou se concretizando. Ronald Jones, uma surpresa que realmente, mesmo com o Fournette, parece que ele acordou. Teve algumas lesões, jogou em 13 dos 15 jogos possíveis no Fantasy, mas teve partidas bem interessantes e é um nome também interessantíssimo para a temporada de 2021. Na 16ª posição, tivemos Chris Carson, do Seattle Seahawks, outro cara que teve problemas com lesões, teve uma média de 14,6 pontos por jogo. Isso é uma média ali que, cara, tem cara top 7 nessa lista que não tem uma média dessas. Então é um cara que mesmo com as lesões, quando ele esteve em campo ele colaborou. Teve jogo que não foi tão bem, é claro, como qualquer jogador. Mas eu esperava um pouquinho mais. Sinceramente esperava um pouquinho mais do Chris Carson. Mas, como eu falei, as lesões atrapalham a pontuação no Fantasy também. Na 15ª, vamos entrar no nosso top 15. Melvin Gordon, do Denver Broncos. Esse é um cara, ele é o pior em média por jogo desse top 15. Ele tem média, inclusive, pior. Ele estaria lá pelo top 20 normalmente, mas ele parou na 15ª posição por ter jogado 14 jogos. E vamos dizer assim, ele não foi um cara que tu possa dizer, eu tinha o Melvin Gordon, ele foi muito bem, ele me ajudou no Fantasy. Ele manteve a média, né, baixa normalmente, né, não foi um cara relevante no Fantasy que te ajudou em muitas semanas, né. Ele é um cara ali que para flex, ok, mas até para running back 2 era um cara meio problemático. Na 14ª posição tivemos Kenyan Drake, do Arizona Cardinals. Também se esperava um pouco mais, também teve cara tirando ele na primeira rodada nesse ano. Concordo com a situação, eu acho que ele terminou o ano muito bem no ano passado. Na minha visão era um cara para a segunda rodada, não para a primeira. E alguns jogos abaixo daquilo que ele apresentou no ano passado acabou complicando um pouquinho a temporada dele. Ele tinha a possibilidade de fazer uma temporada melhor. Teve jogos em que o Chase Edmonds brilhou, justamente ele saía de campo, o Chase Edmonds entrava e fazia uma big play. Ele saía de campo, o Chase Edmonds ia lá e fazia outra big play. Isso aí acabou complicando um pouquinho ele. A gente sabe que nem tudo no jogo corrido, na verdade, assim, o jogo sujo, o jogo jogado, o jogo corrido mesmo, é nas trincheiras. É ali que se abre espaços e depois o running back começa a trabalhar daqui a pouco no segundo, terceiro nível, né? Depende do tipo
da corrida, depende de várias situações, né? Visão do running back também, inverter, trocar aonde ele ia, em qual gap ele ia entrar. Então, de novo eu falando sobre NFL, sobre coisas que não é a minha área. Sempre peço desculpa se eu falar alguma bobagem aqui, tá? Mas eu acho que eu já li um pouquinho a respeito, eu entendo algumas coisas aí, pelo menos acho que literatura brasileira sobre NFL, sobre futebol americano, acho que eu já li todos. Eu já li algo também que foi traduzido, e a minha próxima meta é ler algum livro em inglês mesmo, uma para ver se eu conseguiria ler. Eu acredito que sim, tenho facilidade com isso. Leio muita notícia em inglês para poder trazer conteúdo para vocês. Mas é aí uma meta que eu tenho a longo prazo, ler um livro em inglês sobre futebol americano. Vamos ver se sai no próximo verão, nas próximas férias. Voltando aqui para o assunto, vamos para o 13º dessa lista, que foi o Antonio Gibson, do Washington Football Team. 13 jogos para ele na temporada, 13,5 pontos de média em half PPR, 175,6 pontos no geral na pontuação final dele. E é um cara que tem um futuro interessantíssimo aqui, principalmente em Ligas Dynasty. Se você tá precisando de running back, eu acho que ele é um nome bem interessante. Dá uma olhada em que time que ele tá, se o cara tem algum running back sobrando, ou se ele tá precisando de alguma coisa, vai lá e pega o Antonio Gibson, porque eu acho que ele vai ter um futuro bem bacana, começando por 2021. 13º ele terminou esse ano. Olha, de repente no ano que vem ele termina dentro do top 10. Não vou cravar, mas eu diria que há boas chances disso acontecer. E porque ele mostrou essa capacidade, e no Fantasy é um cara que, além de correr, ele também tem a possibilidade de receber bolas. E isso, eu já até falei bastante sobre ele antes da temporada, né? Que os comentários a respeito do Antonio Gibson é que ele seria ele tinha atributos parecidos com Christian McCaffrey, e realmente ele tem. Não é um Christian McCaffrey, mas potencial ele tem para crescer ainda. Não ser uma estrela, eu acho, como o McCaffrey, mas ele tem aí bastante caminho, tem ferramentas para chegar dentro de um top 10 de fantasy, dentro de um top 5, de repente, um teto aí. Eu acho que dá para Antonio Gibson, ainda mais se o ataque de Washington melhorar, né? De repente eu não sei quem é que vai ser o quarterback. Não tem se falado muito também sobre isso, se o Alex Smith continua. Vamos ver o que acontece lá pelas bandas da capital americana. Na 12ª, vamos entrar agora nos nossos running backs 1. Tivemos Mike Davis do Carolina Panthers, ele que aproveitou da situação com o Christian McCaffrey. Christian McCaffrey foi um bust nesse ano, e ele conseguiu trazer um pouquinho para aqueles caras que perderam o Christian McCaffrey. Quem apostou nele logo na sequência para ser o substituto se deu bem, porque ele teve jogos muito, muito interessantes. Ele esteve entre os melhores logo que ele entrou. Depois caiu um pouquinho, claro, como o ataque dos Panthers oscilou também, mas aí terminou na 12ª posição. E logo à frente dele tivemos um dos grandes destaques desse ano na posição de running back, na minha opinião, Nick Chubb, na 11ª, do Cleveland Browns. Ele não foi o melhor do time, porém ele passou boa parte da temporada machucado. E ainda assim, nos seus 11 jogos, ele teve uma média de 16,6 pontos. É um cara que ele em campo era assim, não uma certeza, até porque ele falhou um pouquinho nos playoffs, ali na semifinal, se eu não me engano. Ele não foi tão bem, porém é um cara que, olha, se cair para uma segunda rodada no ano que vem, que eu acho que é por aí onde ele possa acabar sendo draftado, vale muito a pena. Ele vai ser um cara assim muito interessante, um final de primeira, início de segunda. Tô comprando agora, se alguém tiver aí interessado, liga Redraft, ó, de olho nele, 12 times. Agora na 10ª posição tivemos, dá pra se dizer, uma surpresa na 10ª, até pelo final de temporada, que foi o Ezekiel Elliott do Dallas Cowboys. Ele que terminou aí com 184,1 pontos em toda a temporada.
poucos pontos a mais que o Nick Chubb, porém, o início do ano do Ezekiel Elliott foi muito bom até a lesão do Dak Prescott. Com a lesão do Dak Prescott, o time inteiro do Dallas sofreu e o Ezekiel Elliott também. Ele era um cara que, eu tô falando engraçado, eu acho, Ezekiel Elliott, né? Deve estar ficando bem engraçado como é que se diz? Agora me falhou o nome aqui. Mas o Zeke, ele era ADP de 3, se não me engano, ou 4, 3, se eu não estou enganado. E até estava vendo isso essa semana, já me perdi. Ele acabou tendo um final de temporada, quando entrou os outros quarterbacks, ele caiu demais, ele foi um bust todas as rodadas, aí não, essa rodada eu acho que ele vai melhor. Eu particularmente achava que mesmo sem o deck ele poderia, o time poderia jogar mais, apostar mais no jogo corrido. Porém, a linha ofensiva não é mais aquela linha do ano passado, por exemplo. Então, dificultou um pouquinho, o jogo aéreo não entrou também. E aí, quando o jogo aéreo não entra, dificilmente tu vai ter um jogo terrestre consistente. E ao contrário, quando o jogo terrestre também não está entrando, tu não vai conseguir fazer uma big play, uma coisa do gênero. E acabar em 10ª posição para mim é uma surpresa pelo final de temporada bem abaixo que o Ezekiel Elliott fez. Na 9ª posição, quase que uma outra surpresa, né? O Josh Jacobs do Las Vegas Raiders passou aí dos 190 pontos em half PPR nessa temporada, porém ele também teve jogos que ele oscilou entre jogos fenomenais e jogos bem ruins. Ele começou, se não me engano, na segunda rodada ele teve uma pontuação excelente, entrando na endzone e tudo mais. Era um cara draftado alto, porém dá para se dizer assim que ele não foi tão bust como o Ezekiel Elliott foi, porque se esperava mais e o outro, Josh Jacobs, não era top 3 geral, né? Então ainda estava naquela questão de Josh Jacobs saindo de uma aposta para virar uma confirmação, e eu acho que ele praticamente se colocou como uma confirmação. Faltou daqui a pouco ficar um pouquinho mais saudável. A gente sabe que ele passou por alguns problemas durante a temporada, mesmo jogando. Ele tinha algumas lesões que ele vinha tratando para poder jogar, para poder estar em campo, e isso acaba dificultando um pouquinho também no seu desempenho dentro ali das 4 linhas. Na 8ª posição, esse cara, quem se deu bem, quem apostou nele, era um sleeper, Kareem Hunt do Cleveland Browns. Ele que também teve jogos oscilantes. Eu acho que isso vai virar meio clichê se eu ficar falando em ter jogos oscilantes ou não, né? Mas ele teve ótimos jogos também. Eu acho que o grande problema, dá pra se dizer, com ele foi quando o Nick Chubb ficou fora, que ele podia brilhar, ele não brilhou. Ele poderia ter elevado o seu nível, porém é um monstro de duas cabeças, né? Com Chubb e Hunt na equipe, é como se o ataque terrestre do Cleveland Browns ele tivesse sempre saudável, sempre sai um, entra outro e aí tu continua correndo, continua passando a bola e os caras vão quebrando tecos e vão continuando. São dois caras, dois ótimos running backs numa equipe onde tu sempre estava com um deles descansado, entre aspas, em campo, né? Então eles acabavam um complementando o outro, tanto que ali o Kareem Hunt terminou na 8ª posição, ele que participou dos 15 jogos, e o Nick Chubb acabou na 11ª com 4 jogos a menos. A média do Chubb de 16,60 para o jogo e do Hunt de 13. Ali uma diferença de apenas entre um e outro, apenas 12 pontos. É questão de um jogo. Daqui a pouco, um jogo que o Kareem Hunt não tivesse jogado, ou um jogo a mais do Nick Chubb, de repente estaria na frente, inclusive, o Nick Chubb do Kareem Hunt. Mas ele ajudou muito, né? Para quem o ADP dele, eu não lembro que rodada que era, mas era lá na metade do draft. Ele era uma aposta, entre aspas, e acabou se pagando muito bem ali. Quem draftou ele até na 5ª rodada em diante, 100%, olha, até antes, porque ele acabou em 8º, né? Então, acabou na frente de caras aí que nem o Ezekiel Elliott, que nem o Christian McCaffrey, que nem nessa lista tá. E, enfim. Na 7ª posição tivemos o rookie Jonathan Taylor. Ele que não foi o melhor calouro, porém também acredito que ele foi um pouquinho subutilizado. Não subutilizado, porque ele teve jogos em que ele tinha oportunidade, que ele poderia estar indo bem, porém algo não funcionava. A gente viu
o Jonathan Wilkins tendo jogadas, tendo big plays no início da temporada que ele não tinha, é claro, calouro, tá começando, tá aprendendo, tá entrando no ritmo da NFL, mas quando ele pegou o ritmo, ele se tornou um ótimo running back e eu vou dizer aqui agora, é um cara para se draftar na primeira rodada em 2021. É um cara muito interessante. Quem nesse ano passado tinha escolha alta, espero que tenha ido nele em Ligas Dynasty, porque ele é um cara que ali vai ter um futuro bem interessante na liga. Ainda mais se eles cravarem apenas ele e o Hines, de repente, na equipe, pode ser ainda mais interessante. Vamos ver quem é que vai ser o quarterback dos Colts, mas eu acho que vai vir um cara aí melhor que Philip Rivers, inclusive. Então, olha, Jonathan Taylor aí tem um futuro brilhante pela frente. Na sexta posição, agora a gente vai partir por caras que bateram a marca de mais de 200 pontos na temporada. Temos David Montgomery, exatamente 15,3 pontos de média para ele. Ele que teve um final de temporada excepcional, os últimos 7, 8 jogos, se não me engano. Ele foi muito bem, foi o cara dos playoffs no Fantasy. Já se imaginava, vamos dizer, desde que saiu Agora me falhou o nome do colega dele. Ah, caramba. Quando dá essas falhas mentais aqui, eu vou te falar, é uma coisa absurda, porque quanto mais tu tenta pensar e lembrar como é que era o nome do cara, tu não vai chegar nele nunca, só se tu achar uma colinha que nem eu tô tentando fazer agora. Tarik Cohen. A partir da saída do Tarik Cohen, vamos dar uma olhada aqui. O Tarik Cohen, ele foi colocado na injured reserve a partir da quarta rodada. Então ele jogou até a terceira. Antes disso, como estava a pontuação do David Montgomery? David Montgomery tinha feito uma segunda rodada boa, mas tanto na primeira como na terceira foi mal. Na quarta, que foi a primeira que ele esteve sozinho, ele foi continuou mal. A quinta rodada dele, contra o Tampa dele, até foi mais ou menos 15,4. Porém, para falar a verdade aqui para vocês, a partir da 11ª rodada, 11ª foi a semana de folga, na 12ª contra Green Bay, o cara começou a ter pontuação excelente. Ele só esteve abaixo em half PPR na 16ª semana, justamente na semana de decisão, porém abaixo de 20 pontos. Isso quer dizer que ele teve 19,10 pontos. Na semifinal, ele classificou muitos times para a final, com seus 2 touchdowns, seus 28,7 pontos em half PPR. Então, David Montgomery é um cara interessante para o ano que vem. É um dos caras que eu estaria com uma luzinha amarela ligada, o cara que eu não draftarei tão alto, mas olha, eu não duvido aí que a partir da segunda, terceira rodada ele comece a sair. Eu acho que vai ter gente que vai pegar ele por aí. Eu não sei se eu teria uma confiança tão grande nisso, mas ele é um nome realmente interessante aí para a próxima temporada. Outro nome interessante, seguindo nessa linha, é o Aaron Jones, ele que terminou em quinto running back dessa temporada, com a média de 16,8 pontos. Jogou apenas 13 jogos, ele era melhor com 13 jogos dentro do top 10. Os outros todos têm mais do que isso. E, assim, se esperava um pouco... Eu, particularmente, esperava um pouco mais dele. Ele teve jogos muito bons, porém, da metade em diante da temporada, ele não foi, assim, um cara que já foi excepcional no ano passado. No ano passado, de repente, aquela questão mais de o que tu espera de um cara. Quando tu espera muita coisa, se ele não fizer muita coisa, tu vai achar que ele fez menos. Então, Aaron Jones foi um cara draftado alto, foi um cara que não foi um bust, foi um cara ok, porém eu esperava ele daqui a pouco brigando ali dentro do top 3, ali próximo do top 3, que eu já vou chegar lá dentro desse top 3 aí, vocês vão saber quem é. Na quarta posição tivemos James Robinson, a grande surpresa da temporada. Leonard Fournette saiu dos Jaguars, tinha expectativas no Ozigbo, tinha expectativas naquele cara que era de Washington. Me falhou a memória, até porque o Jay Gruden tava lá nos Jaguars, se esperava dele. Ele era um cara interessante no fantasy. E acabou que o tal do calouro James Robinson foi anunciado que ele iria jogar. A gente imagina assim, quem que é esse James Robinson? Será que eu vou? Será que não vou? Quem foi seco logo de cara, olha, se deu muito bem. O cara terminou na quarta posição, teve 14 jogos em que ele participou, fez 225,9 pontos no total, 16,10 de média.
assim, ele esteve dentro dessa pontuação por toda a temporada. É um cara assim muito interessante pro próximo ano. Tem que ver o que os Jaguars vão fazer, se realmente vão continuar com ele, se o play call, as jogadas, se o playbook, na verdade, for o mesmo, como que se ele vai continuar nesse ritmo. É um cara com muitas dúvidas, porém com um teto muito interessante. Ele realmente se provou um cara que pode estar aí entre os melhores running backs da NFL. Na terceira posição, vamos entrar no nosso top 3, temos Derrick Henry do Tennessee Titans. Ele que por muitos foi considerado um dos melhores jogadores aí do ano no Fantasy Football. Chegou a 288,6 pontos em half PPR, uma média de 19,2 por partida. Isso é um absurdo. É muito ponto de média. Demorou um pouquinho para decolar, ele sempre demora. No frio parece que ele dá uma. Ele se transforma no Yeti e ele começa a ter uma pontuação fenomenal. O jogo do Tennessee Titans é baseado no Derrick Henry, ele é grande destaque, ele é a grande arma desse ataque. E a gente realmente viu nesse ano um cara que foi draftado alto, ali ele saía em média, se não me engano, na sexta, sétima posição, e acabou quinta às vezes, e acabou realmente valendo a pena ter pegado ele alto no draft do Fantasy. Na segunda posição tivemos Dalvin Cook do Minnesota Vikings, passando dos 300 pontos, 315,8 pontos para ele, apenas 14 jogos para ele, assim como James Robinson, que terminou em quarto, uma média de 22,6 pontos por partida. É a maior média dentro desse top 30. Se ele tivesse jogado 15 jogos, provavelmente ele seria o primeiro. Porém, não deu. Inclusive, o primeiro só está aí também por um jogo de final assim histórico, né? Onde ele passou dos 50 pontos e passou o Dalvin Cook. Já chegou lá. Dalvin Cook, eu acho que ele é um cara que eu esperava dele. Tinha muita gente achando, é um cara que se machuca, é um cara que isso e aquilo. Simples. Se você draftasse o Dalvin Cook, tu tinha que dar um jeito de buscar o... Cara, hoje eu tô difícil com nomes. O seu coleguinha lá. Olha, quando o cara... E ainda mais aqui que eu não consigo editar e parar e voltar. Coisa que eu não gosto muito de fazer. Mas nesse caso agora eu teria feito porque deu um branco geral aqui. Como é que era o nome? Do substituto do Dalvin Cook na equipe dos Vikings. O Alexander Mattison, que quando teve a oportunidade no jogo que o Dalvin Cook não jogou, ele foi muito mal. Então, assim, Dalvin Cook sensacional. Uma das primeiras picks no próximo draft, com certeza. Até porque os Vikings vão seguir nessa toada de praticar o jogo corrido e entrar com o jogo aéreo nas big plays com o Adam Thielen e com o Justin Jefferson, que foi também um grande destaque nessa temporada. Mas, falando em running back, o grande running back da temporada em pontuação foi Alvin Kamara, do New Orleans Saints. Totalizou 336,3 pontos em half PPR nos seus 15 jogos, com uma média de 22,4 pontos por partida. É claro, aquele jogo da final da 16ª rodada, onde ele teve mais 50 pontos, colaborou para ele chegar nessa posição. Ele teve jogos excepcionais, teve jogos mais ou menos, principalmente quando o Drew Brees estava fora e o Tyson Hill acabava... Eu comentei isso, quem ouviu o podcast aí sabe, que normalmente as equipes que têm quarterbacks que trabalham bastante seu jogo corrido também, a exemplo o Saints com o Tyson Hill, um Baltimore Ravens com o Lamar Jackson. Quando existem esses quarterbacks móveis que gostam de usar as pernas, a gente vê um pouquinho de dificuldade na entrada dos running backs titulares da equipe no quesito passe. E o Alvin Kamara é um cara que recebe muitos passes. Então, a válvula de escape muitas vezes desses quarterbacks móveis é o seu próprio jogo corrido e não aquele check para o running back que transforma caras como, por exemplo, o Nyheim Hines num cara excepcional dentro do seu limite, é óbvio, mas que
transformou, por exemplo, o Christian McCaffrey naquilo que ele é, o J.D. McKissick, que está aqui nessa lista. Então, algumas situações aí que colaboram na verdade não colaboram para a pontuação dos running backs é quando seus quarterbacks são móveis, utilizam as pernas. E nesse caso o Alvin Kamara teve seus jogos ruins, por isso até se fosse uma ordem aqui, eu colocaria o Alvin Kamara na segunda, na terceira posição de repente. Para mim o Dalvin Cook foi o grande destaque dos running backs nesse ano de 2020, sem sombra de dúvidas. Para mim foi o Dalvin Cook e a grande surpresa do James Robinson. Vai falando só para falar aqui, porque isso não estava no script. Mas esses foram os 30 melhores running backs. Novamente pedindo desculpas pela qualidade do áudio, que estou sem meu equipamento de trabalho aqui, sem meu gravador, sem meu notebook. Então espero que dê para ouvir, que dê para aproveitar. Esse podcast agora está sendo semanal durante a off-season. Ainda teremos o top 30 wide receivers, ainda teremos top 30 tight ends. Vamos falar sempre alguns assuntos aí, algumas novidades do mundo da NFL. Enfim, vamos seguindo aí com o podcast. A ideia é manter ele durante toda a off-season. E eu conto com a audiência de vocês para manter ele, para continuar produzindo conteúdo durante o ano inteiro sobre Fantasy Football, que é uma paixão de todos nós. Certo? Sempre, não esquece, deixa teu feedback para nós, lá para mim no caso, né? Para mim, lá no Instagram, @fantasyfutebolista, segue a gente lá, passa para os seus amigos, aproveita que está na off-season, você não vai perder nada de pontuação para o seu colega, para o seu amigo, enfim, não seja egoísta. Certo? Uma boa semana a todos. Não teremos, eu quase me esqueci, eu ia falar isso aí pra vocês lá no início e acaba falando e esqueço. Não temos futebol americano esse final de semana, NFL no caso. Tivemos no último final de semana os vencedores da AFC e da NFC. Vamos ter um Super Bowl entre Chiefs e Buccaneers, entre Brady e Patrick Mahomes. Estou muito ansioso para isso, vai ser um jogo excepcional. Prós e contras de ambos vencerem, eu acho que isso é a coisa mais bacana desse Super Bowl. E, cara, excepcional. Quem não acha ainda o Brady o melhor da história, porque o melhor, no quesito melhor, não é melhor técnico, é melhor quarterback. E quarterback não só é técnico, tem muito cara muito técnico que não tem cabeça, não chega nem na NFL. E como tem caras que tem outras dificuldades, por melhor que seja. Então, quando se fala melhor, quer dizer o que mais conseguiu avançar, o que mais demonstrou isso. E é o Tom Brady. Quem não gosta é porque não quer aceitar a verdade, é porque... E isso não é o cara torcer pros Patriots, torcer agora pros Bucks, vamos supor. Às vezes eu faço essa brincadeira lá, o pessoal acha que eu tô falando muito sério, eu tô brincando, tá? É assim... Acontece em qualquer esporte. Tu gosta do Cristiano Ronaldo, tu torcer pro United, ele foi pro Real Madrid, tu começou a assistir mais o Real Madrid. Torcer, entre aspas, né? Porque eu acho que torcer, a paixão tu tem por uma equipe só e tu admira jogadores, tu gosta de assistir jogos por causa de alguns jogadores. Eu até falei, teve uma pergunta semana passada que aquela brincadeirinha do top 3 do Instagram, que me pediram quem que era o cara que eu mais gostava de assistir. E se eu não me engano eu coloquei Deshaun Watson. Eu acho ele um cara fenomenal, um cara que consegue tirar algumas coisas que tu não imagina, mesmo não tendo ajuda de linha ofensiva, mesmo sem tight end, mesmo com o wide receiver, que tiraram o melhor do wide receiver que ele tinha. Enfim, cada um tem os seus jogadores preferidos e entendo quem vai torcer para os Buccaneers por causa do Brady. Eu acho que ele sendo o campeão, ele já levou pela primeira vez um time a jogar a final do futebol americano, da NFL ou Super Bowl, até porque não existe final do Super Bowl, tá? Só para avisar aí, se você ainda usa final do Super Bowl, troca a ideia. Cara, ele fez um feito sensacional. Agora é aquela coisa, será que ele vai conseguir ser o primeiro campeão dentro de casa? Ou será o primeiro que conseguiu levar o time
a jogar o Super Bowl dentro dos seus domínios, dentro do seu estádio. E quem sabe acaba que Patrick Mahomes tem a possibilidade de tirar esse feito e conquistar esse feito no futuro. Quem duvida, o Patrick Mahomes para mim tem tudo para ser o melhor da história. Mas falta anos, falta história e a gente vai saber de repente lá por 2030 para frente, 2035 de repente a gente possa mudar de ideia daqui a pouco, porque a história do Tom Brady é simplesmente sensacional. Mas já desvirtuei todo o podcast, já fui longe. Eu queria só dizer para vocês, nem era falar do Super Bowl, era falar que tem futebol americano esse final de semana. Para quem acompanha o college, sabe que esse final de semana, além de, entre aspas, ter o Pro Bowl da NFL, que não vai ter o jogo, vai ter algum esquema com Madden, eu não entendi direito como é que é. Mas temos o Senior Bowl, que é, entre aspas, um Pro Bowl do college. Os melhores jogadores estarão lá. Tem muito jogador que já, vamos dizer assim, sabe que vai ser draftado alto, ele nem vai, ele recebe convite, mas não participa. Mas é ali que a gente vê, principalmente para se o teu time tá fora, tu tá esperando o draft lá em abril já, é uma boa oportunidade de ver jogadores que normalmente tu, às vezes nem conhece, assistiu o college, mas não se inteirou muito bem, e caras que sobem de posições no draft, trocam, às vezes um cara que seria draftado aí numa terceira rodada, faz o Senior Bowl, consegue subir para uma segunda, para uma primeira, um cara que seria draftado aí dentro do top 30, consegue subir algumas posições dentro da sua posição e ser o primeiro jogador, vamos supor, a ser draftado na nossa posição. Então é uma coisa muito interessante, né? São dois times, tem comissões da NFL que trabalham esses times durante o jogo, se não me engano esse ano são dos Panthers e dos Dolphins, e todos os times têm um representante lá para acompanhar esses jogadores de perto e já ir pensando no draft, que é a continuidade, que é onde consegue formar já um time para a temporada 2021. E para quem joga Ligas Dynasty é bem interessante esse Senior Bowl, porque às vezes pode chamar a atenção os caras, por exemplo, como Antônio Gibson, que em ligas de 12 times eu acho que ele saía na terceira, quarta rodada, por aí, no máximo numa segunda, se é gente que acompanha melhor o college. Então, assim, interessante, é bem interessante, e temos futebol americano nesse final de semana, depois no outro final de semana é Super Bowl, mas isso a gente fala um pouquinho mais na semana que vem, se eu me lembrar nas notícias, né, se eu não deixar para o meio do episódio pro final, certo? Um bom restinho de semana, um bom final de semana, nos falamos na semana que vem, um abraço.